Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a intervenção militar, que foi decretada pela Presidência da República para o estado do Rio de Janeiro. A ação está prevista até o final do ano. A intervenção foi um pedido feito pelo governador Pezão após alegar que não tinha mais condições de gerir a segurança do estado. Como última ação, o governo do estado tinha divulgado um plano de segurança que tinha o objetivo de aumentar o policiamento com mais de 2.000 homens nas ruas. Também estava previsto um plano de combate ao roubo de cargas. O pedido ocorreu após um carnaval marcado por assaltos e arrastões nas ruas da cidade. Será que a intervenção militar vai trazer a segurança que os cariocas tanto esperam? Quem responde essas e outras perguntas é o professor de Direito da Mackenzie e especialista em segurança, Nilton de Oliveira. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Na sua avaliação, a presença dos militares durante esse longo período até o final do ano pode gerar uma frustração ou é a solução para um problema pontual? Bem, infelizmente ela vai gerar uma frustração. É uma medida paliativa, porque nós já temos presença militar no Rio de Janeiro, pelo menos nos últimos 10 meses, e o resultado é pífio. Na verdade, o que nós temos aí foi uma ação de caráter político-midiático, na medida em que o governo central ele não tem mais condições políticas de aprovar nenhuma das suas propostas estruturantes e tenta surfar na crise do Rio de Janeiro. Entretanto, essa medida ela pode ter consequências muito funestas, eu diria. É um salto no escuro. Quais são essas consequências? Um caso concreto é a utilização das Forças Armadas como interventoras aqui na segurança pública do Rio de Janeiro. Para além do gasto absurdo de valores no momento de crise econômica do país, lembremos que a intervenção no Complexo de Favelas da Maré durou um ano antes da instalação da UPP, gastou cerca de 600 milhões de reais e o resultado qual é? Nenhum. Portanto, imagine quanto não custará essa intervenção aqui no Rio de Janeiro. Mas o pior não só são os recursos públicos que são gastos de forma equivocada. O problema maior é você colocar as Forças Armadas, o Exército, nomeadamente, exercendo o papel de polícia. Não estariam aptos para trabalharem num território tão diferente, é isso? Exatamente. Eles não estão preparados, não são treinados para isso. Nós temos experiências muito exitosas em missões de estabilização, como é o caso, por exemplo, do Haiti, onde tivemos a oportunidade de verificar em loco. Entretanto, o que é o Haiti? O que são as favelas haitianas? São mini favelas em comparação às favelas cariocas. E lá foram necessários mais de uma dezena de anos para que você pudesse ter essa estabilização. Uma parte da população apoia e outra parte, lógico, que faz considerações. A gente pode pensar que é muito mais um efeito psicológico no primeiro momento ou operacional? O efeito é psicológico e operacional, porque o crime ele funciona numa lógica de custo-benefício. Num primeiro momento, é óbvio que vai haver uma retração. Agora, se o governo federal, de fato, tivesse interesse em ter medidas estruturantes para reverter de forma definitiva os índices de segurança pública do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral para padrões civilizados, ele tem instrumentos que podem ser disponibilizados aos estados e, infelizmente, esses instrumentos não foram disponibilizados. Índice por índice, eu tenho pelo menos mais 4 estados da federação com índices de violência muito superiores ao do Rio de Janeiro e nesses estados não foi cogitada a intervenção. Infelizmente, nós temos o governo central surfando em cima da tragédia do povo fluminense. Agora, se a gente levar em consideração exemplos internacionais, no caso México, Colômbia, a gente pode ter esperança ou não em relação à presença dos militares por um longo período de intervenção? O resultado ele é muito drástico. No caso do México, nós tivemos a contaminação das Forças Armadas mexicanas pelo narcotráfico. Isso é concreto, isso está comprovado e o México deixou de ter forças armadas que garantam a sua soberania nacional e se transformaram numa polícia corrupta. E no caso da Colômbia, que foi talvez o caso mais radical de guerra às drogas, já que naquele país a questão do narcotráfico se associou à luta da guerrilha pela tomada do poder, o resultado também foi funesto. Logo, nós temos experiências na própria Colômbia, como a experiência da cidade de Medellín, onde você tinha
381 assassinatos por 100 mil habitantes, que é um número absurdo, astronômico, e lá se reverteu isso através de políticas inteligentes, onde você entende que segurança pública ela é alguma coisa que é produzida pelo Estado e pelas suas diferentes agências. A agência de educação, a agência da saúde, a agência da cultura, da ação social, não através exclusivamente de repressão. Agora, existem muitas dúvidas em relação ao campo de atuação, ou seja, de que forma os militares vão atuar durante essa intervenção. Essa é uma outra questão. Estava se falando, e felizmente isso foi derrogado, em mandados de busca e apreensão coletivos. Ora, isso é um absurdo. Nós vivemos numa democracia, não estamos num país em guerra. Eu gostaria de saber se, além de mandados de busca e apreensão coletivos, como já aconteceu muito recentemente na Rocinha, por que não se atravessar a pista que separa a Rocinha de São Conrado e fazer mandados de busca e apreensão nos edifícios que margeiam a Praia de São Conrado? Há um risco de ferir aí os direitos humanos? Não, isso é um atentado aos direitos humanos e, em boa hora, parece que um mínimo de bom senso pairou sobre a cabeça das pessoas que estão pilotando essa ação de intervenção. O próprio comandante do Exército disse que a ação vai exigir sacrifícios. Ou seja, essa palavra já deixa um pouco de preocupação em relação ao que a gente pode esperar da intervenção ou não? Sim, sem dúvida alguma. O general Vilas Boas, que é uma das poucas cabeças pensantes e iluminadas desse governo, ele desde há muito vem indicando que não é o uso das Forças Armadas como polícia no Rio de Janeiro e nos demais estados da Federação que vai suprir o problema da segurança pública. Elas não estão vocacionadas para isso, elas não são treinadas para isso. Além do mais, qualquer pessoa com um mínimo de discernimento tem ampla clareza de que, para que se movimente tamanha quantidade de recursos para aquisição de armas de guerra e de toneladas de tóxicos, isso não é feito, certamente, pelos líderes de narcotráfico que estão nas comunidades do Rio de Janeiro. Pesando a despesa em relação à atuação dos militares, de que forma a gente poderia ter soluções mais viáveis e mais econômicas? Bem, em primeiro lugar, eu tenho que ter duas mudanças de caráter estratégico. A primeira é uma de política. A política de guerra às drogas está falida no planeta. Nós acabamos de falar do México e da Colômbia. Em ambos os países, a redução dos índices, sobretudo na Colômbia, de violência, deu-se através de uma outra política que não seja essa política de ataque ao comércio varejista de drogas. Eu tenho que atacar o comércio atacadista de drogas, quem traz drogas em aeronaves, quem traz drogas em navios e que tem capacidade logística, operacional e financeira para poder fazer esse tipo de movimentação. Não o varejista, não o operário da droga que mora nas favelas e que são pessoas pobres, pessoas negras e pardas e que, junto com os policiais, vivem numa ciranda de mortes. Afinal de contas, o Rio de Janeiro tem números de mortes de policiais superiores a muitas guerras em curso hoje em dia no planeta. Qual que é a sua expectativa? O que a população pode esperar também em relação a essa atuação? Bem, num primeiro momento, e as pesquisas de opinião, elas estão demonstrando isso, a população que vive numa situação de desespero, ela vai sentir um recuo da questão da violência. Mas eu quero alertar, há muito pouco tempo atrás, há menos de 30 dias, todos nós vimos nos canais de televisão, nas mídias sociais, um quartel da Marinha, onde a sentinela não podia sair da sua guarita, sob pena de ser alvejado por um soldado do narcotráfico da comunidade que margeia esse quartel. Portanto, o efeito e o impacto disso é muito pequeno, é um paliativo. Tanto é verdade que, ao invés de serem convocados especialistas para se pensar essa intervenção, que foi tirada do chapéu, o general comandante dessa operação deu declarações dizendo que iria ainda fazer o planejamento, a gente, na verdade, viu sendo convocado os especialistas de marketing que servem ao governo central. Ora, portanto, está claro que isso é uma ação eleitoreira e desesperada para tentar salvar alguma coisa de um governo que não tem mais base política alguma. Professor Nilton de Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.